Olá, seja bem-vindo a esta aula, onde a gente ainda está falando da tecnologia LED, e nesta aula em especial a gente vai direcionar um pouquinho o nosso olhar para uma característica muito importante, que é a questão do gerenciamento de calor do LED. A gente sabe que a luz do LED, né, o LED não gera uma luz quente, né, o calor, né, mas ele gera um calor interno, e é isso que a gente vai ver. E de que forma, na verdade, a gente pode ajudar o LED a ter uma melhor durabilidade, tá? Porque esse calor precisa ser dissipado, né? Então, a gente vai ver no decorrer dessa aula sobre essa questão, né? Qual o recurso que a gente normalmente utiliza, ou os fornecedores utilizam, para que o LED possa resfriar, tá? E também entender um pouquinho essa questão da amperagem que está atrelado ao LED, né? Que o LED a gente costuma dizer que ele tem uma durabilidade de 20 mil horas, 30 mil horas, 40 mil horas, mas isso depende da amperagem que a gente está trabalhando com esse LED, porque ele foi fabricado, né? Ele é fabricado para uma determinada amperagem. Então, se eu trabalho com uma amperagem que ele não foi elaborado, produzido para aquela em específico, a gente está impactando sim na vida útil desse LED. E é isso que nós vamos ver. Espero que vocês gostem. Então vamos lá, o que seria essa questão de gerenciamento térmico, né? Ou gerenciamento do calor, tá? O que nós já sabemos é que os LEDs, eles não geram o calor na faixa de luz, né? Nessa parte que eles emitem essa luz, tá? Mas em compensação, ele gera uma grande quantidade de calor na parte de trás, que é a energia que ele utiliza, né? Uma parte ele gera de luz, joga para frente, e a outra parte ele gera de calor, que é dissipado ali para a parte de trás, tá? Bom, o que nós temos dentro disso, né? Desse conceito? Quanto maior a potência, maior é o calor gerado. Então, quanto maior potência eu tenho de luz aqui, tá? Maior é esse calor que ele gera. E é esse calor que a gente precisa se atentar, tá? Então, esse calor, tá? Ele impacta o quê? Em outras características do LED, que a gente pode enquadrar como as características que a gente já viu nas aulas anteriores, nas iniciais especificamente. Ele vai prejudicar ali na performance do LED com relação à questão da temperatura de cor, do seu fluxo luminoso, tá? Da sua vida média, né, ou mediana, da sua vida útil, tá? E assim por diante. Então, é esse calor, esse danadinho do calor que a gente precisa se atentar, ok? E olhar para esse produto, olhar para esta luminária, se ela vai nos atender da maneira correta, certo? Então, vejam lá. Para eliminar este calor que é gerado, é necessário um equipamento específico, tá? Que podemos dizer que ele é acoplado dentro de todo esse conjunto ali do chipzinho do LED, né? Que o chipzinho do LED, ele está aqui, apesar que ele tem a sua estrutura de camadas, que a gente já viu, e esse equipamento específico, né, ou esse equipamento auxiliar, está aqui. Ele é conhecido como dissipador, tá? E que tem que ter um material que nos proporcione uma boa condutividade térmica, ou seja, que ele possa fazer com que esse LED respire, né? Para que esse alto calor não se auto prejudique, ok? Então, o fornecedor do LED, quando ele fabrica o seu LED, os seus diversos tipos de LED, ele mostra para a indústria que vai comprar essa mercadoria, este LED específico, ele mostra para essa indústria que vai transformar numa luminária lá para frente, qual é a temperatura de junção, né? Qual é a temperatura que ele atinge aqui para que ele proporcione aquela quantidade de luz que ele está jogando aqui para frente, tá? E essa temperatura de junção, ela precisa ser trabalhada, que é onde entra, então, a indústria de luminárias, vamos dizer assim, tá? E que por meio desses diversos caminhos que vão acontecendo conforme as camadas que esse calor vai passando, é que a gente precisa, na verdade, ir resfriando esse LED até chegar na que nós, normalmente, como projetista, temos acesso dessa informação, que é a temperatura ambiente, tá? Então, o fornecedor da luminária, do produto final do LED, tem que nos dar esta informação. Qual é a temperatura ambiente que aquele LED
está destinado a trabalhar, né? Porque se eu compro um LED que ali diz na caixinha que ele foi feito para trabalhar numa temperatura ambiente, tá? É aproximadamente em torno de 30 graus. Se eu pego esse LED e coloco ele num ambiente e esse ambiente me mantém uma temperatura ou chega a temperaturas constantemente a 45, 52, eu já estou extrapolando essa temperatura ambiente, ou seja, esse LED ele não vai ter as mesmas características de início, né? Quando a gente diz que ele tem que ter 20 mil horas, ou que ele tem que ter 25 mil horas, ou que ele tem que ter 50 mil horas, tá? Porque ele já não está trabalhando na temperatura que foi feita, né? Eu já estou, na verdade, sobrecarregando ele algumas vezes de forma inconsciente por não ter prestado atenção. E isso impacta onde? No meu cliente, que quando eu vendi a ideia de que o LED que a gente iria estar propondo, né, que a tecnologia de LED é uma tecnologia de uma durabilidade de 25 mil horas, como eu estou trabalhando com esse LED em condições não apropriadas ao qual ele foi fabricado, eu estou diminuindo essa vida, essa durabilidade dele. Assim como eu vou estar impactando também, na verdade, em outras questões, tá? Como as questões, por exemplo, não só da vida útil, né? Mas do desempenho óptico deste LED, né, das características técnicas como o índice de reprodução de cor, como a temperatura de cor, que vai ter oscilação, porque esse LED ali, ele já está trabalhando sobre muita pressão, ele não está de forma confortável ali dentro, ok? Bom, então essas questões dos objetivos de gerenciamento do LED, né, de forma resumida, é assegurar a confiabilidade na operação deste produto para que ele de fato possa trabalhar conforme ele foi fabricado, né, e garantir aí todas as características dentro de todo esse tempo de vida desse LED aí, tá? Bom, aqui eu trouxe a título de curiosidade, porque quando a gente fala de LED, tá, a gente fala, na verdade, é um equipamento eletroeletrônico que a gente trabalha com corrente, né? A gente incide uma determinada corrente de amperagem, vamos dizer assim, por meio dos equipamentos auxiliares que a gente usa, as fontes ou os drivers, né? Quando a gente vê as características desses equipamentos, lá diz qual é a corrente que esse LED está sendo submetido. Então, um LED que trabalha numa corrente confortável e que está nos dando um retorno interessante de durabilidade, tá? É uma corrente ali próxima a 350 miliamperes. Por quê? Porque a gente vai ver o seguinte, olha só. Aqui eu tenho a temperatura de junção. Lembrando que temperatura de junção é o que está acontecendo aqui no chip do LED, tá? Aqui, se esse fornecedor fabrica esse LED que esta temperatura de junção chegue a 110 graus Celsius, eu tenho que ir dissipando esse calor por meio dessas camadas e depois, em especial, por este equipamento específico, que é o dissipador que a gente fala aqui já, né, na ponta, vamos dizer, tá? Então, se o meu fornecedor diz que ele fabrica um LED que chega a 110 graus Celsius, tá? Então, se eu aplico, na verdade, 350 miliamperes, automaticamente eu vou dar uma determinada quantidade de luz, vamos dizer assim, certo? Se eu aumento essa amperagem, a minha luz que é gerada é maior, né? Automaticamente eu vou gerando também uma potência maior. É aí que entra a questão de quanto maior a potência daquele LED, maior o calor é gerado, tá? Mas voltando aqui. Então, aqui a gente tem a durabilidade do LED, tá? E aqui a gente tem que esse fornecedor em específico diz que ele trabalha com esses LEDs, né, com um LED a 110. Então, quando o fornecedor indústria compra este LED, tá? Ele já sabe que se ele for fabricar numa luminária e for colocar uma corrente, né, de 350 miliamperes, esse produto final vai ter uma durabilidade ali de 54, 55 mil horas, ou seja, é uma boa durabilidade. Se esse mesmo fornecedor quer fazer para um outro produto dele, colocar mais potência nesse LED,
e colocar uma amperagem maior, passar para 400 miliamperes, vejam que ele vai vir aqui, né, que é a cor verde, cai aqui na linha, na coluna dos 110 graus Celsius, e este mesmo produto cai para 40 mil horas, tá? Porque estão incidindo uma corrente maior, estão exigindo um pouquinho mais desse LED. E à medida que eu vou colocando, né, uma corrente maior, a gente vai perceber que esse LED vai cair a sua durabilidade, tá? Então, se eu coloco 500 miliamperes, que é esta coluna daqui, né, essa cor específica, a hora que eu encontro ela no 110, esse mesmo LED, esse mesmo produto LED, né, o LED na sua origem, né, propriamente, ele vai para 25 mil horas. Se eu coloco 600 miliamperes, este LED cai para 15 mil horas. E se eu coloco mais amperagem, né, 700 miliamperes, este LED cai para 10 mil horas. Ou seja, vamos dizer, é o mesmo LED do fornecedor, mas conforme eu manipulei ele, tá, e coloquei mais corrente, eu também mexi, na verdade, com a durabilidade deste produto, ok? Então, o que é interessante a gente ver é essa questão, né? Se vale a pena, às vezes, eu pagar por um produto com 10 mil horas, né? Se valeria a pena a gente fazer fabricar este produto ou comprar este produto para o meu cliente, sendo que hoje, às vezes, eu consigo ter, né, o LED alcançando de fato os 50 mil horas, né? Apesar que a gente tem trabalhado muito aqui nesta faixa dos 25, 30 mil horas, que já é uma boa durabilidade aí deste LED, tá? Então, a título de curiosidade, só lembrando que aqui nós estamos falando da temperatura de junção, que é lá na pontinha, aqui onde se fabrica, né? Onde é gerada essa luz, tá? Se ele chega a 110, vejam como a gente tem essa diferença, né, de durabilidade deste produto, ok? Então, vamos lá. O que mais é interessante saber? Né? É interessante a gente conhecer o que exatamente são esses equipamentos específicos que a gente viu lá no primeiro slide, quando a gente começou a falar sobre esse gerenciamento térmico, que são os dissipadores. Os dissipadores, atualmente, nós temos ele em algumas características, alguns modelos, tá? Quando o LED é de baixa potência, tá? E ele é de forma pontual, às vezes, esta própria placa dele acaba tendo características que dissipam este calor, tá? Mas é porque o LED é de baixa potência, então a própria placa desse circuito impresso, que é onde faz a ligação dos polos positivos e negativos, tá? Que é o PCI Star, ele é, na verdade, um modelo simplificado. Então, eu não posso esperar que este modelo exemplificado tenha uma boa performance se eu coloco um LED de alta potência, que exige ali, né, emite, gera uma luz forte, tem uma alta potência, só isso aqui não vai funcionar. Então, aí eu tenho que agregar valor para que esse LED respire. É onde entra esses outros modelos de dissipadores, tá? Os modelos em barra, que são feitos de forma linear e que são seccionados pela indústria conforme o cálculo que é feito para saber qual é o tamanho que eu preciso de comprimento dele, qual é a altura dessas aletas que eu preciso para que ele possa respirar aquele calor que acontece ali, tá? Que ele possa tirar aquele calor, né? Então, a gente tem os LEDs em barra como exemplo, mas eu trouxe aqui, a título também de curiosidade, que são os dissipadores com design diferenciado, ou seja, né, que a gente vê eles nas lâmpadas LEDs, tá? E também nas luminárias LEDs, que são fabricados, né, conforme aqueles modelinhos que a lâmpada LED exige ou a própria luminária, o design da luminária ou o design da lâmpada LED, né? Que é isso aqui. Aqui a gente está trabalhando com um design, né? Ela tem um desenho específico, tá? Inicialmente, a título de curiosidade, não menosprezando o fornecedor, porque é uma imagem antiga, na verdade, de quando a gente estava começando a entender essa questão das lâmpadas de LED, né, sendo inseridas no mercado, vamos dizer assim, tá?
E quando elas foram inseridas, né, a gente ainda não tinha muito essa percepção que o desenho, né, o design da lâmpada em si era importante, porque às vezes quando vinha o dissipador de uma maneira mais simples, mais robusta, às vezes a luminária ao qual eu precisava fazer a substituição dessa lâmpada, né, dessa fonte de luz antiga por uma fonte de luz nova, de tecnologia LED, ela não tinha a curva, né, o design que a outra lâmpada tinha, e aí eu não conseguia fazer a substituição, a ideia do retrofit, né, trocar uma tecnologia antiga e colocar uma nova, utilizando aquela carcaça da luminária, tá? Então, as primeiras lâmpadas, né, em algumas partes de aplicação de projeto, não conseguíamos fazer, dependendo do modelo da luminária, não era aceitável, tá? Lembrando que a gente está, na verdade, existem estudos que estão direcionando, na verdade, um pouco de limitação das lâmpadas de LED, tá? Então, nós estamos, na verdade, o quê? Passando por um momento de transição atualmente, para que a gente possa, na verdade, sair de vez das tecnologias velhas e trabalhar com uma tecnologia nova. Então, esse período de transição que nós estamos vivendo, justamente é porque a gente ainda encontra as lâmpadas de LED para fazer essa substituição. A tendência é ser luminárias já formadas, integradas, né, com já o sistema de LED, ok? Que dão até melhor retorno quando a gente olha as características de fluxo luminoso, de intensidade luminosa e assim por diante. Tá? Então, a gente está trabalhando num período de transição. E os estudos indicam que daqui a pouco a gente não vai ter mais essas características e a gente vai ter já as luminárias prontas de forma integrada e todo o componente ali com elas, tá? Então, a gente tem os dissipadores que daí já estão acoplados, vamos dizer assim, ou já são projetados e pensados nas luminárias de LED, tá? Então, esses desenhos aqui que a gente está vendo, esses frisos, né, essas aletas, elas não são só especificamente para um designer, né, para um design. Elas são, na verdade, elas têm o papel funcional que é de dissipar o calor porque é gerado nesses LEDs e por serem de característica de alta potência, com bastante emissão de luz, então gera-se aumenta-se essa potência, na parte de trás eu tenho que dissipar esse calor, tá? E aí a própria luminária já vem com esse desenho. Aqui a gente consegue ter uma percepção bem interessante de um exemplo de luminária de iluminação pública, porque nós estamos falando aqui de 200 watts, né, de potência em LED, ou seja, gente, se uma lâmpada às vezes de 8 watts, de 10 watts já me dá uma boa claridade, lógico, num ambiente interno, tá, num ambiente controlado, né, quando eu jogo essa potência para 200, eu vou ter muito mais claridade sendo proporcionada naquele espaço, que é o que a gente vê na iluminação pública, né, que tem que vencer a distância e tem que vencer a escuridão ali, porque está em área aberta. Mas quando a gente olha, então, para as luminárias, tá? E a gente vê que ela vem com essa robustez, que muitas vezes a gente fala, nossa, coisa horrorosa, né? Eu gostava dela lisinha, mas é porque, à medida que ela gera muita luz aqui, ela está gerando muito calor na parte de trás. Então, é justamente aqui que, principalmente na iluminação urbana, a gente tem esse resfriamento de forma passiva, que é quando passa os ventos por dentro dessas aletas ou desses frisos, tá? E que vai, na verdade, resfriando esse LED para que ele possa continuar dando aquela quantidade de luz, né? De forma como foi projetado, para que ele não se prejudique. Se eu colocasse, né, essa potência toda e fechasse essa luminária, tá? De forma lisa, eu não teria esse gerenciamento de calor e esses LEDs não iriam ter jamais a durabilidade que o fornecedor, quando me oferece um produto com essas condições, ele me garante que vai ter a durabilidade aí em relação ao seu produto, tá? E por último, eu trago aqui um fornecedor
de luminária de interiores, que também já traz dentro do seu princípio, né, de design de luminária, tá? O próprio dissipador acoplado, né, integrado com o design da luminária, ou seja, isso aqui significa o quê? Que é uma luminária que tem uma boa potência, né, para atingir um determinado projeto específico, me dá um bom retorno de luz que a gera, né, que ele consegue gerar, mas para que ele tenha uma boa performance, ele precisa ter esse cuidado na parte de trás para poder resfriar, né? Até porque quando a gente trabalha em ambientes internos, a gente não tem a corrente de vento que luminárias externas possuem, certo? Então, muitas vezes a gente vai estar dependendo do quê? De um ar-condicionado, de uma ventilação cruzada interna em determinados momentos do dia, vamos dizer assim, tá? Então, a gente precisa ter essa atenção. Sem contar que, às vezes, eu estou colocando uma luminária embutida, não é este caso, porque isso aqui é uma peça, né, uma luminária de sobrepor, mas, às vezes, eu estou colocando uma luminária embutida, e essa luminária embutida fica presa ali, restrita, né, àquele espaço do forro de gesso ou do forro de madeira, e que por ser fechado, né, cria-se aquele colchão, né, quente de luz. Então, eu tenho que considerar também aonde eu vou pôr esse produto, tá? Se ele vai conseguir ter algum tipo de resfriamento que possa ajudar, né? Tá certo? Então, eu agradeço desde já a atenção de vocês, tá? Espero vê-los na próxima aula. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de escrever ali nos comentários para que eu possa responder ou de forma textual ou num videozinho, se for o caso, né? A gente tem aí um universo de informação sobre a iluminação e às vezes nessas videoaulas que eu estou passando, eu não consigo contemplar tudo, tá? Então, à medida que houver necessidade que vocês queiram, fiquem à vontade de escrever nos comentários. Mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês e nos vemos na próxima aula. Um abraço.